Olá, estudantes da Palavra de Deus, bom dia, um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Vamos estudar hoje 1 Crônicas, capítulo 6, com o tema A Genealogia dos Levitas e o Templo. Vamos seguindo em frente em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Quem foram os levitas na Bíblia? Você sabe? O que você conhece sobre a tribo de Levi? Qual a importância dessa tribo nos dias de Israel e o que ela representa hoje em nossos dias? No estudo de hoje você vai entender melhor esses detalhes e muito mais. 1 Crônicas 6, o autor nos apresenta de maneira proposital a genealogia de Levi. Isso porque, ao ser aqui apresentada, ela fica no meio das genealogias, assim como na disposição geográfica das tribos, onde também era cercada pelas demais. Conforme você pode conferir em Números, no livro de Números, capítulo 2, versos 1 a 34. Durante a peregrinação no deserto, quando estavam em jornada à terra prometida de Canaã, as 11 tribos cercavam o tabernáculo por todos os lados, organizadamente, e os descendentes de Levi marchavam no meio do acampamento. O objetivo desta disposição era mostrar que a adoração a Deus deve ser a prioridade para a nação e também para nós individualmente. Respeitando o símbolo, o autor de Crônicas segue o mesmo padrão e mantém os filhos de Levi no meio das genealogias dos filhos de Israel. Olha que curiosidade interessante. Então, ele enfatiza bem esta tribo e sua relevância para o serviço a Deus no templo, antes e também depois do cativeiro babilônico. Tanto o rei quanto o templo eram estimados na estrutura organizacional da nação israelita. O rei era o ungido do Senhor e o templo a casa do Senhor. Portanto, isso deveria significar para eles que, caso desejassem a restauração e a bênção de Deus, deveriam organizar estas duas estruturas e buscar reaprender a buscar a face do Senhor. Vamos aos detalhes deste capítulo 6. Lembrando que é importante que você já tenha lido em sua Bíblia. Talvez possa ter também ouvido o áudio do capítulo, para que agora, juntos, possamos nos aprofundar no conhecimento e no entendimento deste capítulo. Aproveite e deixe o seu like, compartilhe e, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu comentário também. Vamos à análise dos textos deste capítulo. Portanto, o capítulo 6 trata da tribo de Levi, seus descendentes e suas cidades. Um longo relato sobre a tribo de Levi provê o pano de fundo quanto à disposição dos encarregados do templo na comunidade restaurada, após o exílio na Babilônia. O autor faz uma vinculação da monarquia davídica com a adoração no templo, em sua concepção de um novo povo, um povo restaurado.
As considerações abrangem povos e territórios. A atenção dada a Levi revela-nos a importância do templo e do sacerdócio. Se os exilados que voltaram quisessem ter a bênção de Deus, então a família real, que era da tribo de Judá, e os encarregados pelo templo, que eram da tribo de Levi, também deviam continuar suas funções apropriadas. A narrativa abrange os sacerdotes que descendiam de Arão. Uma pesquisa sobre os 3 clãs de Levi, os músicos do templo designados por Davi e os deveres dos filhos de Arão e de outras famílias. Essa narrativa provê um argumento nacional ou racional para o funcionamento da tribo de Levi no período após o exílio de Babilônia. Então, o verso 1, falando de Levi, todas as pessoas envolvidas com o ministério no tabernáculo ou no templo tinham de ser membros desta tribo. O próprio Arão era um levita e desde o início de seu ministério, seus descendentes foram designados como os únicos que podiam servir como sacerdotes. Mais tarde, os levitas foram especialmente separados para servirem subsidiando os sacerdotes no tabernáculo. Qualquer pessoa que desejasse servir no templo precisava estabelecer as suas credenciais levíticas. Essa genealogia foi designada para, pelo menos em parte, ir ao encontro desta necessidade, deste critério. O verso 2 destaca Coate. Esse filho de Levi foi conhecido pelo seu ofício de sacerdote. A partir de então, todo sacerdote tinha de ser levita, mas nem todo levita podia tornar-se sacerdote. Versos 3 e 4, a começar por Eleazar. A genealogia traça a linhagem dos sumos sacerdotes por intermédio de Jeozadaque, o sacerdote que adentrou o exílio babilônico com o seu povo. Incluindo Eleazar e Jeozadaque, houve pelo menos 22 sumos sacerdotes sem quebra sequencial. Outra linhagem de sacerdotes começou com Itamar, incluindo Eli, Aimeleque e Abiatar. Nos dias de Davi, o serviço sacerdotal era dividido entre os sacerdotes Eleazar e Itamar, com o primeiro servindo por 2/3 do templo e o segundo por 1/3, por causa da diferença entre o número de seus filhos. Salomão rejeitou o sacerdócio de Itamar, reservando a honra do sacerdócio somente aos sacerdotes descendentes de Eleazar. O verso 4, descrevendo Eleazar, a linhagem o acompanha, visto que seus irmãos mais velhos, Nadab e Abiú, foram mortos no deserto por comportamento irreverente e não deixaram filhos. Agora o verso 8, Zadok, sumo sacerdote no tempo de Davi e de Salomão, cerca de 970 anos antes de Cristo. Enquanto Abiatar, o outro sacerdote de Davi, apoiou a rebelião de Adonias, Zadok apoiou Salomão. Depois da expulsão de Abiatar, Zadok detinha sozinho o cargo, que continuou dentro da linhagem dele. Esdras, que escreveu este livro de crônicas, fez questão de remontar sua linhagem sacerdotal a essa casa. Comentando o verso 10, Azarias, um interesse pelos preparativos do templo de Salomão como um modelo a ser seguido,
pela comunidade que retornara do exílio, explica a relevância de um comentário sobre Azarias. O verso 3 destaca Ilquias. Ilquias foi aquele que descobriu o livro da lei no templo, no reinado do rei Josias. Verso 14, Seraías, o último sumo sacerdote do primeiro templo de Salomão. Este foi levado para Ribla, na Síria, e ali executado por ordem de Nabucodonosor. Executado pelos babilônios, depois da conquista de Jerusalém, em 586 a.C. Jeozadaque, no versos 14 e 15, a linhagem sumo sacerdotal foi acompanhada até Jeozadaque, pai de Josué, que foi o sumo sacerdote no começo do período que se seguiu ao exílio babilônico. Jeozadaque foi levado cativo. Ele devia ser bem jovem, nesta época, no ano 586. Agora, o restante do capítulo, versos 16 a 48, destaca outros levitas, não da privilegiada família sacerdotal, mas realizavam deveres secundários no templo, como o serviço do canto. Davi teria instituído o culto musicado no templo, conforme existia nos dias do cronista em caráter definitivo. Nomes de famílias proeminentes entre os cantores levitas eram Emã, Corá, Asaf e Etã. Nomes que são apresentados no livro dos Salmos. Agora, versos 27 e 28, destaca Eucana, pai de Samuel. Faz Eucana e seus ancestrais remontar a Zofia como efraimitas. Essa designação pode ter indicado a localização onde ele morava e não a sua tribo. Versículo 31, Davi constituiu, ou seja, Davi nomeou alguns dos levitas para atuar como cantores no templo. Muitas cerimônias e festas religiosas eram acompanhadas por apresentações vocais e instrumentais. Agora, versos 31 a 48, a menção frequente do papel dos levitas tem levado muitos a tomar por certo que o autor era um membro dos músicos. Essa genealogia parece funcionar como meio de legitimar os levitas no período da restauração. O tabernáculo, verso 32, depois da entrada em Canaã, o tabernáculo, ou a tenda da congregação que havia no deserto, que Moisés havia estabelecido em Siló, e ainda estava neste lugar nos dias de Eli. Mais tarde foi transferido para Nob, conforme fica evidente pela menção dos pães da proposição no livro de Samuel. Na época de Davi, mesmo depois de a arca ter sido levada a Jerusalém, o tabernáculo e o altar do holocausto estavam em Gibeão. O tabernáculo parece ter permanecido ali até o reinado de Salomão, que finalmente o transferiu para o novo templo. Agora o verso 33 destaca Emã, neto de Samuel, e Asaf, cantor e também vidente, conhecido como o autor de muitos salmos. Verso 53, Zadok. A consideração sobre as famílias dos levitas é concluída observando o direito exclusivo dos zadoquitas de oferecerem sacrifícios por serem descendentes diretos de Arão. Talvez tenha havido alguma controvérsia entre as famílias dos levitas sobre isso no tempo em que o livro estava sendo escrito. É um capítulo longo. Agora,
dos versos 54 a 81, cidades e territórios dados aos clãs levíticos. Nesse relato, fundamentado em Josué capítulo 21, o autor salienta a vasta área que pertencera a Levi. Esta lista de cidades levíticas é quase idêntica à apresentada em Josué 21. Lembrando que os levitas, eles não tinham território próprio para a tribo. Em vez disso, foram espalhados por todo o Israel. 55. Hebrom. Hebrom é a cidade mais importante da região central de Judá. A terra em volta foi dada aos levitas. Além de ser uma cidade levítica, era também uma das 6 cidades de refúgio em Israel. Esta cidade de refúgio nós já estudamos em livros passados, e tanto em Josué como Deuteronômio e Números. Lembrando que haviam 6 cidades de refúgio: Hebrom, Siquém, Golã, Quedes, Bezer e Ramote de Gileade. E tinham tal nome porque colocavam sob sua proteção o homicida involuntário que procurasse asilo nelas, quando perseguido pelo vingador. Conforme já aprendemos, na cidade de refúgio, ali o acusado era julgado, e se inocente, ele desfrutava de proteção. Um belo símbolo de Cristo que na cruz absolve e perdoa o pecador que nele se refugia. Deus havia dito às tribos que designassem essas cidades específicas para serem cidades de refúgio. Essas cidades deviam providenciar refúgio para a pessoa que acidentalmente matasse outra. Às vezes, Deus nos dá instruções que não nos parecem ser relevantes no momento, mas mais tarde podemos ver a importância destas instruções. Agora, verso 80. Outra localidade de refúgio, fechando este tópico. Ramote ficava imediatamente a leste do Jordão. Dessa forma, as cidades de refúgio se distribuíam pela terra de maneira que qualquer israelita estaria a poucos quilômetros de distância de uma delas. Esses locais se distribuíam desta forma porque os sacerdotes e os levitas também tinham responsabilidades jurídicas em casos que envolvessem homicídios acidentais. Agora, o propósito de Deus em separar a tribo de Levi do livro do espírito de profecia. O Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar o seu nome, em seu nome, conforme Deuteronômio 10:8. Malaquias capítulo 2, meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Os que foram designados para ministros do santuário, os levitas, não receberam herança em terras. Habitavam juntos em cidades separadas para o seu uso, e recebiam seu sustento dos dízimos, donativos e ofertas dedicados ao serviço de Deus. Eram os ensinadores do povo, hóspedes em todas as suas festividades e em toda parte honrados como os servos e representantes de Deus. A nação toda fora dada esta ordem: guarda-te que não desampares o levita todos os teus dias na terra. Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança. Está no livro Educação,
páginas 148 e 149. Agora, aos levitas foi confiado o cuidado do tabernáculo e de tudo que ao mesmo se referia, tanto no acampamento como em viagem. Quando o arraial se punha em marcha, deveriam desarmar a tenda sagrada e, ao chegarem a um ponto de parada, deviam armá-la. A pessoa alguma de outra tribo se permitia aproximar-se, sob pena de morte. Os levitas estavam separados em 3 divisões, conforme os descendentes dos 3 filhos de Levi, e a cada uma foi designada a sua posição e obra especial. Na frente do tabernáculo e mais próximo dele estavam as tendas de Moisés e de Arão. Agora, livro Patriarcas e Profetas, página 375. Destacando a importância desta tribo nos dias de Moisés e Arão e subsequente com o passar dos tempos, e também o que ela representa hoje, representa o ministério da Igreja de Deus para os nossos dias. Vamos às lições. Do capítulo se destaca: a linhagem do sumo sacerdote é traçada com cuidado, distinguida da linhagem de outras famílias levíticas, já que só os filhos de Arão tinham permissão de oferecer sacrifícios no templo. Os levitas serviam como músicos do templo e ali desempenhavam outras tarefas. Os levitas não deveriam ter outra ocupação a não ser cuidar da casa de adoração. O louvor a Deus deve ser conduzido por pessoas consagradas, devidamente separadas, a fim de que a adoração não seja uma afronta a Deus, como foi no caso de Nadab e Abiú. Deus, o ser adorado, não aceita qualquer adorador. Deve haver ordem, responsabilidade, normas devidamente estabelecidas na música para louvar e adorar ao Deus Criador e Salvador. Olha quantas lições e até mesmo alertas. Considerando que a adoração é o X da questão, no grande conflito, o cronista, ou seja, o escritor de crônicas, Esdras, dedicou um capítulo inteiro, contendo 81 versículos, para enfatizar os ministros e seus ministérios no templo. O capítulo apresenta a linhagem da tribo de Levi como foco especial na casa de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Sendo que na atualidade, como observa-se A. W. Tozer, é comum muitas igrejas evangélicas oferecerem às pessoas, especialmente à classe jovem, o máximo de entretenimento e o mínimo de instrução. Deve-se rever a nossa forma de adoração a Deus. Um alerta o estudo de hoje nos apresenta. Não é verdade? Para Deus não serve qualquer coisa. O culto a Deus não deve ser de qualquer jeito, deve ser bem organizado. O Espírito Santo deve ser o diretor principal da adoração, tanto da música quanto da pregação. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, ofereçamos o melhor para Deus. A organização do culto não é para qualquer pessoa. Não existe questão mais importante para a Igreja do Senhor Jesus
do que cultuarmos a Deus como Ele deseja e pede que façamos. Quando conduzida corretamente, a teologia, ou seja, o culto, a adoração, é a conversa do povo de Deus procurando entender o Senhor que adoramos e saber como Ele quer ser adorado. Nossa adoração confusa corrompe nossa teologia e nossa teologia fraca corrompe nossa adoração. Muito solene, percebem o sentido que este capítulo, através deste estudo, está apresentando para nós, não é mesmo? Fechando nossa reflexão, a dedicação dos levitas ao serviço de Deus reflete a importância da adoração e da reverência na vida do povo de Israel. Além das funções práticas, os levitas também têm um papel significativo na educação espiritual do povo. Eles são responsáveis por ensinar a lei de Deus e promover a verdadeira adoração, ajudando a manter a integridade espiritual da nação. Através de sua liderança e serviço, os levitas contribuíram para a formação da identidade espiritual de Israel, lembrando ao povo a importância de seguir os caminhos do Senhor. A história dos levitas e seu papel no culto e no templo também nos ensina sobre a importância da pureza e da santidade no serviço a Deus. A dedicação e o compromisso dos levitas em cumprir suas responsabilidades são um exemplo de como devemos nos aproximar de Deus com reverência e devoção. Em resumo, o papel dos levitas no culto. Os levitas lidavam com coisas santas, mas acima de tudo, com o Santo de Israel, Deus. E Deus deveria ser o primeiro e o último em suas vidas. Sendo assim, deveriam compreender, como ninguém, o seu amor e a sua misericórdia. Mas, com o passar do tempo, tornaram-se os que menos conheciam o real caráter de Deus. Fica o alerta. Todo cristão corre esse mesmo risco. Podemos ir à igreja, podemos trabalhar para a igreja, derramamos lágrimas pela causa, damos o suor pelas obras, mas esquecemos o principal: manter um relacionamento diário com o dono da casa. O nome já diz tudo: casa de Deus. Ora, se a casa é de Deus, Ele deve estar no controle de todas as coisas, inclusive e principalmente do nosso coração. Um verdadeiro adorador do Senhor não é aquele que canta melhor, ou que tem uma oratória que arrasta multidões. O verdadeiro adorador do Deus vivo é aquele que procura viver como Cristo viveu. Vigiemos e oremos. Amém. Olha que reflexão impactante o capítulo 6 de 1 Crônicas nos traz. O que você achou, o que você entendeu, o que chamou a sua atenção? Deixe nos comentários a sua impressão, o que você realmente, o que impactou você neste estudo. O pensamento do dia: intercessão, perdão, restauração e louvor são inseparáveis na vida cristã. Olha,
pensamento sublime. Intercessão, perdão, restauração e louvor estão ligados na vida cristã. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, santificado seja o Teu nome aqui na terra como no céu. Muito obrigado, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da Tua palavra neste estudo de hoje. Queira, Senhor, despertar o nosso coração, a nossa consciência, para que possamos fazer uma autoanálise em nosso relacionamento contigo, como adoradores. Ajude-nos, Senhor, a sermos realmente adoradores aprovados por Ti, em espírito e em verdade. Queira, Senhor, tirar de nossa mente, de nossas vidas, tudo aquilo que venha manchar o nosso relacionamento contigo. Continue nos guiando nessa jornada bíblica diária contigo e dá-nos do Teu Espírito Santo e do Teu perdão em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Fechamos mais um capítulo, mais um estudo, pela graça de Deus. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo estudo. Um grande abraço. Tchau, tchau.